Boa tarde, pessoal. Estamos de volta em mais uma transmissão, mais uma live, e dessa vez o nosso tema é depressão. Como o cristão pode encarar a depressão. E para conversar um pouco conosco sobre a depressão está a psicóloga Jaqueline, que é formada em processos gerenciais pela Faculdade de Tecnologia Termomecânica em São Paulo. Lida com questões administrativas, recursos pessoal, todo o setor administrativo. E formada recentemente também em psicologia pela UMESP, Universidade Metodista do Estado de São Paulo. Trabalha com atendimento clínico e, como psicóloga, ninguém melhor do que ela para poder falar um pouco a respeito do que é a depressão, partindo da visão de um psicólogo. E ela não é apenas psicóloga. Graças a Deus, ela é cristã. Ela foi membro da Igreja Presbiteriana do Brasil durante 24 anos e há 4 anos ela é membro da Igreja Batista Nacional. Antigamente, até o início deste ano, lá em São Bernardo do Campo, São Paulo. Agora, aqui no interior, numa cidade próxima a Campinas. E também é formada pelo Instituto Bíblico Reverendo Ashbel Green Simonton, que é um instituto bíblico ligado à Igreja Presbiteriana do Brasil, na região do Grande ABC, em São Bernardo do Campo. Não é isso mesmo, Jaqueline? Isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E nada melhor do que ela mesma para poder falar um pouco sobre este tema tão polêmico, e como nós conversamos um pouco nas nossas chamadas, ela vai tratar a respeito da depressão, falando um pouco sobre esta doença à luz também da visão do cristianismo. Afinal de contas, as pessoas têm a péssima visão de que a depressão é falta de Deus, que se você não tiver Deus, aí você tem depressão. Se você tiver com Deus, você está livre dessa doença que durante muito tempo foi muito mais ligada a sua compreensão a questões espirituais do que a questões biológicas, não é mesmo? Isso mesmo. Para nós iniciarmos então, primeira coisa, nós precisamos entender o que é depressão e responder aí se isso é um fator genético ou pode ser encarado apenas como frescura. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. A depressão, ela é uma doença, ela afeta negativamente a forma como as pessoas entendem, se enxergam, pensam e agem, né? A doença, ela afeta a percepção que as pessoas têm de si e do mundo, né? A depressão, ela não é somente de ordem psicológica, ela é uma doença psicológica, uma doença neurológica, mas ela também afeta todo o corpo, né? Acaba afetando toda a parte biológica também da pessoa. Também há alguns fatores que incidem na presença ou não da depressão, né? Que é como questão de fatores genéticos, famílias diretas que têm casos de depressão, pode sim ocorrer de outros familiares diretos ligados também sofrerem de depressão. Além do fator genético, há também a questão de problemas familiares, a questão de cultura, às vezes tem algum tipo de inibição de algum hormônio no corpo que também acaba desencadeando a depressão. Além de utilização de algumas substâncias também, né? Algumas substâncias também, elas estão propensas a desencadear a depressão também. Pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que têm problema de se estressar muito fácil, de se sentir oprimida com muita facilidade também, elas estão propensas a essa doença. Além dos fatores ambientais, né? Então, trabalhar numa empresa que tem grandes problemas é uma grande fonte de estresse, ou você tem uma família que tem vários problemas de violência, de negligência, tudo isso acaba incidindo para que tenha também a presença da depressão. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender, a depressão ela não é frescura, ela é uma doença, né? E é claro que também tem outros fatores que incidem para a depressão,
como é o caso de algumas doenças, de alguns transtornos psicológicos também. Ocorre a presença da depressão, além de doenças, pessoas que têm problema de peso, de sobrepeso, né? Engorda muito rápido, emagrece muito rápido, tem esse problema de tireoide, também pode ter depressão. Tá ligada também à questão do uso de vícios, né? Sejam de substâncias. Todo tipo de vício também pode desencadear a depressão. E é claro que a gente não pode esquecer que na nossa atualidade também a gente precisa considerar a questão das redes sociais, das pessoas que passam muito tempo conectadas às redes sociais, pessoas que usam excessivamente a internet também podem desencadear a depressão. E aí problemas de ordem familiar, sofrer algum tipo de perda, perder uma pessoa, seja por morte ou alguma pessoa que saiu da sua vida, problemas de relacionamento, seja na família, seja com amigos, separação. Há vários fatores também. A gente não pode esquecer também questões de bullying, também afeta diretamente na incidência da depressão. Interessante, porque nós estamos vivendo num período da nossa história, como mundo, como sociedade, em que os casos de depressão que eram tão raros têm sido algo tão frequente e tão comum, e chama a nossa atenção, porque nós estamos num momento, literalmente, em que nós temos visto pessoas famosas serem acometidas com depressão, como é o caso daquele comediante Whindersson Nunes, demonstrando aí claramente que a depressão ela não está ligada a uma questão sociocultural ou socioeconômica, porque rico e pobre pode ter depressão. Além disso, um pouco antes de nós entrarmos aqui, eu até compartilhei com você, Sim, a chamada de uma matéria falando sobre casos de suicídio no Japão. Apesar de todo o avanço tecnológico, apesar de toda a questão de recursos mesmo, se nós formos pensar no bem-estar ligado ao conforto, não deveria ser um lugar com tantos casos de suicídio ligados à depressão. E a reportagem falava em algo em torno de 30 mil suicídios ano no Japão ligados à questão da depressão. Se a gente parte para outros lugares do mundo, isso também acontece. E aqui no Brasil, volta e meia, nós vemos casos que também levam ao suicídio. O mais recente, ontem, aqui no estado de São Paulo, ainda não se sabe quais os motivos, mas já se sabe que uma mãe teve um surto, ela estava passando por uma separação e ela acabou atirando a filha de 4 anos da janela do 5º andar, incendiando o apartamento e se jogou. Então a gente percebe que está intimamente ligada a ideia da depressão com a questão do suicídio. Isso chama a atenção e me leva a uma segunda pergunta, na verdade. Pelo que eu consigo entender, vendo todos esses casos e até com base no que você colocou aí do que pode causar a depressão, não há uma faixa etária específica, mas me parece que todas e qualquer uma faixa etária tem propensão à doença. É isso mesmo? sim, sim. A doença, a depressão, ela comete qualquer pessoa em qualquer faixa etária. A gente tem casos de crianças depressivas, adolescentes. Nós estamos vivendo numa época que é muito normal você ver adolescentes com depressão, adolescentes com pensamentos suicidas, jovens, adultos. Durante muito tempo, a depressão entre os idosos também foi um grande fator de risco à saúde, porque muitos idosos tentavam suicídio. Se eu não me engano, era a segunda maior causa de morte entre idosos, era o suicídio. Então, são coisas assim, são dados que são alarmantes, porque a depressão ela chega em qualquer idade. Qualquer pessoa, independente de sexo, independente de idade, ela está propensa a ter a doença. Porém, a gente percebe, são notificados com uma maior frequência casos de jovens adultos, ali entre os 18 e os 29 anos. Geralmente é o que a gente percebe que tem crescido bastante. Mas
qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, em qualquer situação socioeconômica, qualquer situação cultural, ela está propensa a ter a depressão. Isso é interessante porque quando a gente pensa na questão da religião e no pensamento do senso comum que tinha outrora, de que a depressão ela estava ligada à ausência de Deus, né? Daí nós temos duas realidades. Primeiro, você está distante de Deus, então quanto mais longe de Deus, mais depressivo você vai ficar, porque é uma doença espiritual. Entendam que é o pensamento que se tinha, não é isso que nós estamos afirmando. Por outro lado, nós temos aqueles que acham frescura, né? Fulano não tem motivos para estar depressivo, pessoas sofrem muito mais do que fulano, fulano tem tudo, por que é que vai ser acometido de uma depressão se tem, sei lá, carro, se tem família, um bom emprego, ou se é novo, que problema adolescente tem, ou que tipo de problema a criança tem e tal. E olhando para esse aspecto então, e pensando na questão da religião, chama a nossa atenção, a minha pelo menos, porque nós temos um caso nas Escrituras muito claro e muito usado para ilustrar a ideia de que a depressão não é necessariamente a ausência de Deus, que é o caso de Elias, logo depois de ter ali alguns embates com Jezabel, o rei Acabe, em Israel. Está lá no livro dos Reis, no capítulo 19, um dos episódios mais clássicos, que é quando ele vai para o deserto, o Senhor envia um anjo lá, alimenta ele, manda ele subir ao alto do monte e ele vai para uma caverna e se refugia ali na caverna e há alguns diálogos entre Deus e Elias ali. Então já lança por terra a ideia de que é a ausência de Deus, porque nós estamos falando de um profeta que não era qualquer profeta. Ele se tornou o símbolo dos profetas, tanto que quando se vai fazer menção posteriormente à classe profética, é Elias. Quando Jesus está na cruz e ele começa a exclamar Eli, Eli, lama sabachthani, alguns ouvem de longe e começam a dizer que ele estava chamando por Elias. Quando o Senhor ele é transfigurado no Monte da Transfiguração, aparecem Moisés e Elias. Então, nós não estamos falando de alguém que era ausente de Deus, que não tinha um relacionamento com Deus. Nós estamos falando de alguém que tinha intimidade com Deus, que tinha comunhão com Deus, e dado uma série de situações, ele teve o seu momento de depressão, o seu psicólogo foi Deus, até porque, salvo alguma correção nesse sentido, a psicologia enquanto ciência não existia ainda nesse período. Mas Deus lidou com Elias, e Elias já era um homem ancião, né? Talvez, junto do dado que você trouxe, nós pensaríamos, mas como alguém que já viveu tanto, tem tantas histórias, teve tantas experiências positivas e negativas ao longo da vida, e conviveu com tanta perda, agora no momento que podia relaxar, entra em depressão e causa suicídio, pratica o suicídio no fim da vida. Por outro lado também, há no senso comum a ideia de salvação quase que automática de crianças, né? Vai se separar aí pela idade da razão, mas quando a gente pensa e fala sobre crianças com depressão, as pessoas não dão muito crédito. Então, me parece claramente que não tem a ver com uma ausência de Deus, nem muito menos tem a ver com uma faixa de idade específica. Agora, é interessante porque a gente lidou aí recentemente com algumas coisas como o jogo da baleia azul e outras coisas entre adolescentes, e eu particularmente tendo estudado de maneira um pouco mais aprofundada a questão do bullying, eu percebo que o bullying ele está ligado a isso, e algumas reações ao bullying também estão ligadas à depressão, né? Então, a pessoa ela não é zoada, né? Não tirou uma chacota dela um dia e para ela tá tudo bem, foi embora e resolvido o problema. Por ser uma questão repetitiva,
e também por esse estágio depressivo, por esse momento de fragilidade neurológica por um lado, psicológica para o outro, mas extremamente biológica, tem acontecido aí o que nós temos visto, adolescentes entrando na escola, atirando a ermo, descontando nos amigos e etc e tal. Então, como é que nós conseguimos identificar alguém que esteja sofrendo de depressão ou não? Porque, para mim, que sou leigo e acredito que alguns dos que nos acompanham sejam leigos também, estar deprimido e estar depressivo para o leigo parece a mesma coisa. Não sei se não sei se de repente existem algumas diferenças. A gente consegue identificar quando chega em casos extremos, suicídio ou homicídio. Mas como identificar mais cedo? Existe alguma sintomatologia que ajude a identificar antes de chegar em situações tão extremas assim? Sim, na verdade a depressão ela provoca esses sentimentos de tristeza, esse sentimento de perda de interesse. Às vezes você fazia alguma atividade e de repente você perdeu o interesse de fazer aquilo, né? Já não te dá mais prazer, você perde essa sensação de prazer. Além das tristezas, a gente pode perceber alterações na questão do apetite, pessoas que param de comer, perdem a fome, pessoas que começam a comer excessivamente, pessoas que começam a sofrer de insônia, não conseguem mais dormir, outras pessoas dormem demais, né? Além disso, você percebe então aí a perda de energia, a pessoa já não consegue mais levantar, ela não consegue mais... Ela consegue passar o dia inteiro na cama e no outro dia ela ainda está cansada, porque ela já perdeu essa energia, está fadigada. A baixa autoestima também é um fator que dá para você já começar a identificar a questão da depressão. E aí tem o sentimento de culpa, são pessoas que geralmente se culpam muito pela situação em que elas passam. Às vezes pode ser até algum problema que não está ligado a elas, mas elas assumem a culpa pela situação do que está acontecendo. Então elas têm dificuldade para colocar os seus pensamentos em ordem, elas têm dificuldade para se concentrar em uma atividade, então elas não conseguem mais realizar nenhuma atividade porque elas têm essa dificuldade de se concentrar. Além dos pensamentos que são pensamentos negativos, pensamentos de morte, vontade de suicídio, vontade de acabar com a vida, vontade de finalizar as coisas de uma forma abrupta, porque ela já não tem mais forças nem energia para continuar. E além disso tem também as questões médicas, né? Tem doenças que a gente sabe que desencadeia um pouco esse sintoma mais depressivo, por exemplo. Hoje, na nossa atualidade, uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, ainda hoje é associada à morte. Pessoas que sofrem de câncer acham que vão morrer. Quando, na verdade, não, a gente já estamos com a medicina tão avançada que não tem por que acontecer isso, né? Mas ainda há esse sentimento essa sensação de que vai morrer porque recebeu um diagnóstico assim, mais pesado, mais difícil. E aí tem também problemas de tireoide, pessoas que têm algum tipo de desequilíbrio na tireoide também pode desencadear, porque aí tem todo o fator dos efeitos da própria doença, né? E também deficiência de alguma vitamina ou algum hormônio que está faltando no corpo. E por isso também pode desencadear a questão da depressão, né? O importante é que é preciso, na verdade, diagnosticar, porque ela é muito parecida com o processo de tristeza profunda. Todos nós passamos em algum momento alguma situação que a gente ficou muito triste, que a gente perdeu a vontade de fazer alguma coisa, que a gente perdeu a vontade de falar com pessoas, que a gente sente vontade de estar sozinho, se sente solitário, se sente abandonado pelo mundo. Todo mundo passa por uma situação dessa, né? Mas na questão da depressão, esses sintomas eles são muito mais frequentes, eles são muito mais profundos, eles têm um tempo de incidência aí de pelo menos 2 semanas. Se em 2 semanas você está sentindo isso e não tem alteração, já é um sinal de alerta. De 2 ou mais semanas já é um sinal de alerta para você ir procurar uma ajuda mais profissional. Porque quando você perde um ente querido, você também fica triste, você também fica depressivo. Você não fica 1, 2 dias, você fica mais tempo. Mas durante esse período que você está sentindo isso,
Ainda tem as alternâncias de um dia você tá super bem, aí no outro dia você fica mais triste, mas você tem os seus momentos eufóricos também. A depressão enquanto doença, a frequência do sintoma depressivo, ela é muito mais extensa, muito maior do que no caso de uma tristeza, de um luto e qualquer coisa desse tipo. E aí então é preciso entender as condições gerais, o que está acontecendo, por que você está se sentindo assim, da onde que vem isso. Então aí que começa então o processo da análise para entender um pouco do quadro, né? É interessante porque quando a gente lida com pessoas que estão assim, e eu volto a dizer, leigos no assunto, algumas frases se tornam chavões, jargões, algumas expressões se tornam meio que clássicos nessa situação. Então, a gente está lidando com alguém que está depressivo e não deprimido, e eu, na minha condição de leigo, faço essa separação até para entender. Sim. Deprimido é aquele momentaneamente, ou momentaneamente não necessariamente 5 minutos, pode durar mais dias, mas é pontualmente triste. Sim, uma situação específica que causou aquilo e é específico naquilo. Isso, para mim este é o deprimido e o depressivo é a doença. Então não adianta então virar para uma pessoa que está depressiva e dizer levanta da cama, abre a janela, muda a cor da roupa, para de vestir preto, começa a vestir umas roupas coloridas, vai jogar bola, sai do quarto, vamos no parque, vamos na praça, vamos na praia para quem pode, ou no meu caso, morando lá no interior da Bahia, bora para a roça, bora para o rio, bora para o clube, enfim, bora para qualquer lugar. Não resolve, porque a pessoa está sem vontade de qualquer coisa, inclusive de morte. Inclusive de viver, perdão. E isso me leva a fazer uma indagação nesse sentido, porque pensando como leigo, às vezes a gente pensa, a pessoa que comete o suicídio, ela está querendo encerrar um ciclo, ela está querendo pôr fim ao sofrimento dela, e a gente chama até, em alguns casos, de uma pessoa extremamente egoísta, porque não pensa nos outros. Anteriormente, nós já conversávamos há um tempo atrás, bastante tempo atrás, que não necessariamente, mas às vezes a pessoa quer livrar os outros dela, né, livrar ela dos outros, mas a pessoa ela se acha um problema tão grande, um fardo tão pesado, que ela quer livrar os outros dela cometendo a arte do suicídio. É a questão do que eu falei de carregar a sensação de culpa. Uhum. Ele se sente culpado por estar infligindo às pessoas próximas aquilo que ele está passando, né? Já é uma situação, a depressão já é uma situação que a pessoa se sente incompreendida. E além dela se sentir incompreendida, ela se sente um peso para a família, um peso para os amigos, um peso na sociedade, que é o caso do que estava acontecendo e ainda acontece com os idosos, sentirem um peso, um fardo. E essa culpa é tão grande que eles querem não se aliviar, mas aliviar esse sentimento de culpa, aliviando os outros de tudo isso que ele traz. Porque ele sabe que ele está trazendo coisas que não são boas, coisas que são pesadas para os outros também, não só para ele. E aí ele tem esse sentimento de que, então eu vou acabar com esse sofrimento para eles. Minha família não precisa passar por isso, meus amigos não precisam lidar com isso, eu posso acabar com esse sofrimento, eu vou acabar com isso. Entendi. Uma resolução bem pontual, né? Já que eu sou um problema, eu vou acabar com o problema do mundo. É bem o senso de culpa carregar mesmo. Uhum. Sei lá, um prédio cai lá em Budapeste, de alguma maneira a culpa é minha. Então, se eu não estiver aqui, o prédio não cai. É mais ou menos por aí. Sim. Né? Bom, entendendo um pouquinho sobre o que é depressão e alguns dos principais sintomas e quem está cometido pela depressão, nos leva a uma pergunta também clínica. Existe meio de prevenção à depressão? E depois de diagnosticado o quadro de depressão, quais são os tipos de tratamentos clínicos, né? A gente não está falando ainda da questão do tratamento da fé e nem estamos dizendo que a fé não funciona. Mas clinicamente falando, quais são
os meios de prevenção e, uma vez num quadro de depressão, como é que se trata? Então, primeiramente é preciso analisar o ambiente em que você está vivendo. Ambientes que são estressores, você está propenso a uma chance maior de desencadear uma depressão por conta do estressor do que você vive. Ambiente de trabalho, ambiente familiar, ambiente social que você está acostumado aí. É muito comum hoje em dia se fala bastante sobre a questão da saúde mental no serviço, no trabalho. E hoje as pessoas têm entendido mais essa questão de que não é só um emprego que te paga bem, porque você pode receber bem, mas você não tem nenhum tipo de saúde mental. Isso te afeta tanto que o pagar bem deixa de ser algo positivo e acaba sendo algo que te prende a essa situação. Então hoje é muito comum você ver pessoas que saem de empresas porque elas sentem que a saúde mental delas está prejudicada. Então elas estão prevenindo desencadear não só a depressão, como outros transtornos que também podem vir a partir desse ambiente mais estressor. Então, fazer coisas que você gosta, praticar esportes, né? Conseguir lidar melhor com as questões que te causam estresse, porque você vai ter estresse em qualquer ambiente, é natural do ser humano se estressar, ainda mais quando você se relaciona com outro ser humano, é impossível você não se estressar, mas quando você consegue lidar melhor com esse estresse, a chance de você desencadear uma depressão por conta desses fatores é menor. É claro que tem outros fatores, como eu falei, que aí pode desencadear por conta de outros fatores. Por exemplo, você não tem controle de uma doença, mas você pode prevenir essa doença se alimentando saudável. Por exemplo, sabe que faz mal ingredientes que tenham muito tipo de conservantes, então diminui, tem uma alimentação mais saudável, então a chance de você ter uma doença é menor, então a chance de você ter uma depressão por conta da doença também é menor. Então são coisas que você consegue mudando no seu dia a dia e você consegue tentar prevenir. Mas como eu disse, todo mundo está propenso a ter essa doença, então se for para ter, vai ter, né? E a partir do momento que você tem, você deve tratar, né? E aí que entra as questões dos tratamentos, porque muitas pessoas acreditam que o tratamento da depressão é somente com um remédio, toma um remédio e resolveu. Mas nem sempre o grau da sua depressão é necessário que entre com um medicamento. O medicamento, ele entra quando começa a ter algum tipo de inibição dos seus hormônios, das vitaminas no seu corpo, serotonina, noradrenalina, dopamina. E aí, então, você precisa entrar com medicamento para equilibrar isso, né? Mas são casos que são de moderados a graves. Casos leves, geralmente, até o próprio psiquiatra já incentiva a fazer outras coisas e não entrar com a medicação. Em muitos casos, só a terapia você consegue também trabalhar a depressão leve e resolvê-la. Agora, quando é uma depressão um pouco mais de grau moderado, ou um grau grave, mais profundo, aí o tratamento é feito com a medicação com o psiquiatra, mais a psicoterapia. Os dois trabalham em conjuntos, porque enquanto o psiquiatra vai lidar com a questão mais biológica do corpo, né, essa falta das vitaminas e tudo mais, ele vai lidar com essa parte mais biológica, o psicólogo ele já vai entrar mais na parte mais psicológica, mais mental. Então, a gente vai lidar com o tratamento na pessoa. O psiquiatra vai cuidar do corpo e nós vamos cuidar da pessoa. Então, é um trabalho em conjunto para ter uma melhora significativa. E precisa lembrar também que, como qualquer outra doença, a depressão tem muitos casos de reincidência. Pessoas que tiveram depressão, fizeram tratamento, naquela situação ficaram bem, saíram da depressão e depois retornaram. É muito grande a incidência também de retorno à doença. Por isso que é importante ser bem tratado e ser bem acompanhado por profissionais. Sim. É interessante porque dentro dessa questão medicamentosa, por exemplo, primeiro, e me corrija se eu estiver errado, não é o psicólogo que passa remédio. Não. Né? Não adianta a pessoa estar lá num grau alto de depressão e alguém resolver chamar um psicólogo achando que o psicólogo vai poder receitar lá alguma medicação. Pelo que eu entendi, o psicólogo lida então com a questão do comportamento. Mas também, por outro lado, é preciso ficar muito claro que não é só a medicação, porque também existem pessoas que acham que a pessoa está deprimida, bora comprar
sei lá, um diazepam, clonazepam e por aí vai. Não, fluoxetina e tal. Existem casos em que é recomendado prática de esporte, atividade física, ciclos, uma vida social, né? Eu lembro que, ainda mais novo, no final da minha adolescência, comecei a acompanhar algumas situações de alguns colegas, até lá na igreja em que eu estava mesmo, alguns adolescentes tal, que passavam por esse tipo de situação. E eu lembro que, na ocasião, as terapias em grupo, que eram realizadas em algumas UBSs, se recomendava que eles praticassem natação ou que eles lessem bons livros ou que fossem ter uma roda de conversa, tivessem algum tipo de atividade para lidar com a depressão, né? E aí eu entendo que é dentro do grau leve que você colocou, mas não necessariamente o remédio. Aliás, a maioria deles nem precisou tomar remédio porque uma mudança na rotina ajudou eles a lidar com a depressão naquele momento, naquela situação. Foi uma mudança de comportamento, né? Porque pessoas que são depressivas, elas têm esse comportamento um pouco mais fechado, mais isolado, elas se mantêm muito isoladas do mundo, das pessoas. Então é importante esse convívio social também para começar a quebrar alguns comportamentos, modificar alguns comportamentos, que também, modificando esses comportamentos, você consegue uma melhora aí no seu quadro depressivo. Que bom, isso é muito bom de entender. Afinal de contas, nem tudo é preciso remédio, porque o remédio tem os seus efeitos colaterais, sim, né? Sim. E causa dependência e a codependência também, né? Os familiares acham que para lidar com alguém que está em crise, só medicando. Então, tudo recorre ao remédio até quando não é uma crise depressiva, né? Bom, há mais alguma coisa nesse aspecto, antes de nós adentrarmos as questões religiosas? Da doença, assim, é bom só frisar a questão da importância de estar acompanhado por profissionais. Até pelo que você disse, a questão da dependência, da codependência. Geralmente os psiquiatras, eles estipulam um tempo para a pessoa fazer o uso da medicação, porque são medicações que têm efeitos colaterais, e um dos efeitos é essa dependência. Então é preciso estar sendo acompanhado por profissionais, pelo psiquiatra, pelo psicólogo, porque foram pessoas que se especializaram para tratar de doenças, inclusive da depressão. Porque a gente vê muitos casos, de repente, de que eu passei no clínico e o clínico me passou uma medicação. O clínico, ele não entende tão profundamente, não desmerecendo o trabalho do clínico, mas ele não entende tão profundamente quanto um psiquiatra. Então é preciso, quando tem um caso de depressão, que você entra com a medicação, está fazendo uso de medicação, é importante estar sendo acompanhado pelo psiquiatra, pelo psicólogo, e qualquer alteração que teve, questão de sono, hormonal, teve alguma alteração no corpo, começou a engordar muito por conta da medicação, é necessário voltar no médico, que aí o médico vai avaliar, ele faz todo um quadro, ele faz toda uma análise do quadro do paciente para entender e para poder receitar a melhor medicação. Então ele também é a pessoa é uma pessoa que vai conseguir melhor entender quais são as dosagens certas, o que pode mudar, se pode mudar a medicação, se tem outra que é mais forte ou mais fraca para aquele caso. Então é importante esse acompanhamento médico também. Bom, isso abre gancho para nós lidarmos com os aspectos da fé, e como a gente colocou ao longo da semana na nossa chamada, e eu já até acabei falando disso quando falei sobre o caso do profeta Elias. Dentro do aspecto religioso, então, e agora falando especificamente sobre o aspecto religioso, já cai por terra, mais uma vez, a ideia de que é a ausência de Deus e, consequentemente, só a oração resolve. E eu quero frisar que nós não estamos questionando a eficácia da oração. A Bíblia manda orar, a Bíblia manda lá em Tiago capítulo 5, dizendo que se tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja e com o óleo de unção vão lá e façam as suas orações. Claro, o óleo de unção ali naquele contexto tem muito a ver com a questão da medicação, ungüentos e óleos medicinais que eram usados. Então a ideia do texto é: vai orar, mas
também corre atrás dos recursos físicos, uma vez que Deus é quem dá a condição, dá a sabedoria, dá a inteligência para se elaborar essas questões e recursos físicos atrelados à fé. Então, e a minha pergunta é essa, dentro do aspecto mais clínico mesmo. Só orar sem recorrer, nesses casos mais extremos, à medicação, fora de cogitação. Fora de cogitação. Aqui a gente não está anulando a questão de que Deus tem todo o poder para curar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Nós cremos que sim, se Deus quiser curar aquela pessoa sem o uso de medicação, sem o uso de um acompanhamento, Deus irá fazer. Mas ao mesmo tempo que nós cremos nisso, nós também cremos que Deus, como autor de todas as coisas, como quem deu poder, deu toda essa sabedoria aos homens para conseguir lidar com seus próprios maus, Deus também deu sabedoria para que pessoas conseguissem lidar com essa doença. É muito normal a gente ver pessoas crentes, cristãos, pensando: ah, mas psicologia vai contra a Bíblia, psicologia vai contra Deus. Mas a psicologia, em momento nenhum, ela vai contra Deus, né? Assim como toda a ciência, assim como toda a profissão, tem profissionais que são cristãos e tem profissionais que não são cristãos. E aí cada um tem a sua visão dentro da sua profissão de como exercer. Isso é com médico, isso é com filósofo, isso é com professor. Qualquer profissão, há profissionais cristãos e profissionais que não são cristãos. A psicologia não é diferente. Muito pelo contrário, a psicologia ela tenta entender de uma forma mais científica o que é o ser humano, o que é o homem. Assim como a ciência tem tentado entender o que é o mundo a partir de uma visão mais científica, né? Mas aí ela não está anulando o poder de Deus, e não anula em momento nenhum. Mas é importante lembrar que assim como qualquer outra doença que você tem no seu corpo físico, você vai no médico, não é porque você não crê que Deus não pode fazer, você crê que Deus pode fazer e você crê que Deus pode fazer através do médico também. Se ele quiser usar o médico para te curar, ele vai usar o médico para te curar, porque ele tem poder para isso. É o mesmo caso nessas doenças psicológicas. Ele pode curar? Pode, se ele quiser ele vai curar, mas ele também pode usar o psicólogo para te ajudar nesse processo, para que você também seja restaurado. Porque ele é o Deus que tudo pode, ele pode o que ele quiser, na hora que ele quiser. Então é importante saber que nós temos os recursos em nossas mãos, nós ainda dependemos de Deus, ainda somos dirigidos por Deus, mas Deus deu esses recursos às nossas mãos para que a gente também utilize. E a ferramenta, a psicologia, o psicólogo é uma ferramenta que pode ser usada por Deus também. Então, tá precisando de ajuda? Não tenha medo, não fique com esse pensamento de que eu sou cristão, eu não posso ter depressão, eu sou cristão, eu não posso ir no psicólogo. Pode sim, deve sim, o psicólogo vai te ajudar como qualquer outro profissional, de qualquer outra área que você também necessite. Sim. Então, em regra, a depressão não é uma doença antirreligiosa, né? Não. Qualquer um. Qualquer pessoa, por exemplo, o fato do Elias, que você falou, do profeta Elias, que é muito claro o quadro depressivo dele, e quando a gente para pensar quem era Elias, Elias era um profeta que o que ele falava acontecia. Ele orava e os milagres aconteciam. Deus usava muito Elias, ele estava muito próximo de Deus e ele ainda sofreu com todo esse quadro depressivo. E não foi só o caso de Elias, não. A gente tem outro grande caso na Bíblia que é de Jó. Quem que era Jó? Jó era tão fiel a Deus, ele era tão próximo. E com a permissão de Deus, o que ele não sofreu? Ele perdeu tudo. Em determinados momentos ele até falava: Deus, por que eu estou aqui? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que não me levou antes? Me deixou aqui para sofrer tudo isso? Ele também tinha esses desejos depressivos, esses desejos ligados à morte. E quem foi Jó? Jó é um homem de grande fé. Ele é conhecido como um dos heróis da fé, de tão grande fé que ele tinha. E mesmo assim ele sofreu com depressão. Não só ele, também tem caso de Davi, Salmos, tem muitos versículos, muitos versos nos Salmos, que também demonstra essa depressão. Pesar de alma, Sim, né? Sim, essa dor, essa angústia. Paulo sofreu isso. Quem foi Paulo? Paulo é um dos grandes ícones da Bíblia. Quando fala em Bíblia, todo mundo lembra de Paulo, todo mundo sabe quem é o apóstolo Paulo. E ele também sofreu com a depressão. E todos eles eram próximos de Deus, todos eles andavam com Deus, todos eles estavam debaixo da graça de Deus e viviam para Deus. Davi era conhecido como segundo o coração de Deus e mesmo assim ele teve essa doença. Então não está ligada, não tem nada a ver
questão de que, se eu estou com Deus, eu não vou sofrer disso. Sofre. Todo mundo sofre. Todo mundo está propenso a sofrer de depressão. Ainda dentro dessa questão religiosa e lidando com alguns mitos e verdades, as pessoas também ligam essa ideia da angústia, do sofrimento e tal, não só à ausência de Deus, mas também a uma questão de causa e efeito. Fulano foi tão ruim e agora no fim da vida fulano está sofrendo, fulano está sentindo o peso do que ele aconteceu. Nesse sentido, então, especulação. Especulação, total. Puramente especulação. Também não dá para torcer que a pessoa vai lá e se mate porque foi ruim ao longo da vida, né? Sim. Afinal de contas, como cristãos, nós devemos ir contra essa ideia. A gente está num momento da história, este ano não necessariamente, mas o ano passado, o ano retrasado, nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar muito a respeito de pastores com depressão e pastores que cometem suicídio. O ano passado foi muito. Então, dentro dessa perspectiva, seria, no mínimo, irresponsável dizer que é ausência de Deus e não tratar como uma doença. Veja, a gente não está dizendo que está doente, vai lá, passa a corda no pescoço e puxa ou pula da ponte. Ninguém está incentivando isso e dizendo que isso não é resultado de uma ausência pontual de Deus. Mas também não podemos dizer que todo mundo que sofre depressão está longe de Deus, né? Porque, afinal de contas, a vida tem os seus altos e baixos. E assim como nós temos os nossos momentos de tristeza mesmo, de estar deprimido, também temos os nossos momentos, e é possível que tenhamos os nossos momentos de depressão. Há como a fé ajudar no processo de tratamento e reabilitação, ou também na contramão, a ausência de fé pode dificultar um pouco mais ou deixar de facilitar? Sim. Tem muitos estudos que mostram que o caso de suicídio, e aí eu já falo mais questão do suicídio, caso de suicídio entre pessoas que são mais ligadas à fé, que tem essa base de fé muito forte, o caso de suicídio é menor. Não é que não ocorre, mas é menor. Os casos de suicídio, pessoas que estão ligadas diretamente à religião, à sua fé e tudo mais. Ocorre. O ano passado, como você disse, teve muitos casos de pastores. Eu lembro que na época, até nas reuniões de orações que nós tínhamos lá na Igreja Batista, a gente conversava bastante sobre isso, quanto era necessário orar pela vida do pastor mesmo, jejuar pelo pastor, pedir a Deus pelo pastor, porque eles carregam tantos problemas e não tem quem carregue os problemas deles, né? Porque às vezes eles são vistos como pessoas que são intocáveis. O pastor é o ser maior da igreja e todo mundo vai lá, pede conselho para o pastor, pede ajuda para o pastor, mas ninguém vai lá estender a mão para o pastor para que ele possa se acolher em você também. Então, a gente se preocupou muito com isso e começou a orar muito nesse sentido por conta do crescente caso de pastores que acabavam se suicidando. Mas é importante a gente entender que a fé, ela ajuda sim, e muito. Pessoas que estão mais ligadas à religião, ligadas à igreja, pessoas que têm uma base, um grupo religioso forte, que tem bastante contato com o pastor, que está íntimo, que está próximo, eles encontram apoio em outras pessoas para lidarem com a doença. Não é que não vão ter a doença, eles encontram um apoio para lidar com essa doença. Tanto quanto qualquer outra doença. Como tanto qualquer outra doença. Mas assim, aqui a gente quer pontuar que é importante sim você se manter na fé. Se mantenha na fé, mesmo com a depressão, mesmo com sintomas de que você não quer estar com ninguém, você está se sentindo sozinho, solitário. O ponto maior aqui é lembrar que, apesar de tudo isso, nós não estamos sozinhos, nós não estamos solitários. Todos esses exemplos que nós falamos aqui de pessoas na Bíblia que tiveram um quadro depressivo, Deus estava lá
tanto no caso de Elias, como no caso de Jó, que Deus restituiu tudo, como no caso de Paulo, que tinha tantas pessoas orando por ele, tantas pessoas cuidando dele também, apesar de todos os problemas que ele sofria, ele tinha quem estivesse com ele, nem que fosse uma pessoa, duas pessoas, Deus preparava pessoas para estar ali dando apoio, dando suporte. E nós, enquanto cristãos que sofremos de depressão, devemos buscar esse apoio na nossa igreja, nos nossos líderes, no nosso grupo, assim como também é preciso ser o apoio de pessoas que estão com depressão. Né? Você conhece um irmão da sua igreja que está depressivo? Seja uma base para ela, seja um apoio para ela, porque ela precisa disso, ela precisa de pessoas que possam apoiá-la e possam incentivá-las a mudar esse quadro, a mudar esse comportamento, a ir atrás de ajuda, buscar ajuda. Ore pelo seu irmão, ore. A Bíblia é muito clara quando fala que nós devemos orar incessantemente pela vida dos outros, um dos outros. Igreja forte é a igreja que está em oração, é a igreja que vive em oração pela vida de seus membros, pela vida de seus pastores, pela vida de outras pessoas, de missionários que tanto precisam desse apoio. É necessário sim orar, a oração alimenta, mas só orar... A oração é importante, mas é preciso, além de orar, também ser esse apoio, estar ali com a pessoa, né? Estar ali dando todo esse apoio que a pessoa precisa nesse momento. O nosso irmão evangelista Wesley, que está acompanhando a nossa transmissão, ele diz o seguinte: muitos pastores também não abrem o coração por orgulho, que é verdade, ou por outros motivos. E eu faço um ponto no que ele falou para introduzir o meu comentário, de que é muito complicado porque não dá... Me colocando no papel da liderança, não é tudo que você pode abrir para as pessoas, e é importante também lembrar que essa questão do dividir é com pessoas que tenham maturidade para ouvir, né? Para saber entender, para não colocar o dedão e dizer, vai orar, vai jejuar, é falta de Deus, isso é o Satanás, e por aí vai. Isso não é só com o pastor, mas assim, as pessoas precisam ter essa maturidade até para escutar. Se a pessoa não tem maturidade para escutar, não divida com ela. É verdade. E o comentário dele continua dizendo o seguinte: os pastores precisam entender que eles são seres humanos e precisam se cuidar. Porque aí há uma outra questão também, não pontuada pelo irmão, mas comentando em cima do comentário dele. Assim como a igreja olha para o pastor e acha que ele é o super, às vezes o pastor também se coloca como super. Eu conheci um pastor que ele dizia o seguinte: eu não posso passar por um psicólogo, porque eu não posso me aconselhar com ele, sou eu que tenho que aconselhar o psicólogo, sem entender as naturezas das atividades que são distintas. Sim. Obviamente, você é psicóloga, tem os seus pastores, e naquilo que lhe compete espiritualmente é o pastor que tem que lhe acompanhar. Mas como profissional, se ele precisar de uma orientação psicológica, terapia, médica, clínica, ele tem que procurar um psicólogo, que seja você, que seja outro. Mas ele precisa, porque é ignorância a gente partir por esse princípio, porque a psicologia é uma ciência ligada à medicina da mente, né, ligada à medicina comportamental, e seria o mesmo de dizer que eu não posso procurar um cardiologista, porque quem tem que tratar do meu coração é Deus, e eu, como instrumento dele, tenho que tratar o coração do cardiologista. Né? São naturezas completamente distintas. Nosso irmão Eduardo Pedra também está nos acompanhando e mandou um oi para nós, e vai o nosso oi para ele também. Bom, há mais alguma coisa que você gostaria de dizer antes de nós partirmos para o encerramento? Acho que só frisar um pouco essa questão de que a depressão, ela comete qualquer pessoa. E é como você falou, como que eu posso falar que eu não vou buscar a ajuda de um psicólogo, mas se eu tiver com qualquer outro problema de saúde, eu vou procurar ajuda médica? As pessoas ainda, dentro das igrejas, ainda tem muito preconceito do que é a psicologia. Ainda não conseguem entender o que a psicologia faz. Mas a psicologia nada faz além de estudar o comportamento humano, como você falou, estudar o ser humano na sua totalidade. Não só o seu corpo biológico, o seu corpo físico, só doenças biológicas, mas estuda o ser humano como um todo. Então o psicólogo é a pessoa mais indicada para tratar com essas doenças de ordens
mais psicológicas e até mesmo dentro das igrejas. Só que hoje em dia a gente percebe que esse quadro tem mudado bastante. Graças a Deus as igrejas têm estado mais abertas a receber profissionais da psicologia para explicar, para orientar, para falar e cuidar do rebanho, né? Cuidar da igreja como um todo, porque essa visão também de que todas as doenças psicológicas são do demônio, são manifestações demoníacas, elas também têm caído por terra. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Eu sei que tomaria muito tempo para tratar desse assunto, e nós já estamos encerrando, mas as pessoas elas têm muitas dúvidas, criam um misticismo muito grande em torno do que é uma psicoterapia ou uma terapia psicológica. Em rápidas palavras, tem como você nos dizer, desconstruir esse misticismo e dizer o que seria uma terapia? A visão que a gente tem seria muito mais de um psicanalista até do que de um psicólogo. É deitar num sofazinho com alguém com uma prancheta, apenas ouvindo e anotando o que a gente está falando e terminada a sessão, tchau, vai com Deus. Ou para quem não acredita em Deus, tchau, boa sorte e até a semana que vem. O que seria então uma psicoterapia, em rápidas palavras? Bom, em rápidas palavras, a psicoterapia então ela trata de questões relacionadas à mente, a problemas de ordens mais psicológicas, mais emocionais. E na psicoterapia você trata de diversos assuntos. Sempre quando chega um paciente, ele tem uma queixa muito específica, ele tem algo que ele quer lidar, algo que ele quer tratar, porque é algo que traz fonte de angústia para ele. Pode ser questões ligadas a relacionamento familiar, pode ser questões ligadas a relacionamento social, pode ser questões de trabalho, questões de luto, perda, tá sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de negligência. Então ali na psicoterapia são tratados, juntamente o psicólogo e o paciente, eles tratam desse quadro, verificando quais são os comportamentos que acontecem, por que isso acontece, qual que é a raiz desses problemas, para entender um pouco mais da queixa, e a partir da queixa aí são direcionados alguns caminhos para que as pessoas consigam lidar com isso. E aí depende, tem o psicanalista, como você falou, que é a questão do divã, que é uma terapia que é muito mais falada por parte do paciente, ele fala bastante, enquanto o psicanalista escuta, mas não é qualquer tipo de escuta, é uma escuta mais profissional, mais qualificada. Ele está preparado para escutar aquilo que você está falando, que você não está falando, e ele se prepara para isso. E tem outras abordagens também, como comportamental, tem o humanista, tem o psicodramatista, tem outras abordagens, junguiano. Então, cada terapia, o profissional ele vai se baseando na sua abordagem psicológica para o entendimento do quadro do paciente, para entender como que serão feitas as intervenções. Então, nem toda terapia ou psicoterapia é igual. Não. Varia de profissional para profissional e de caso para caso. E de paciente para paciente. Tem paciente que você consegue fazer um processo psicoterápico em questão de meses. Tem paciente que em questão de meses ele não evoluiu, mas está muito mais ligado o processo de mudança é muito mais interno do que externo. O quanto a pessoa está de fato querendo mudar, o quanto que ela está de fato querendo lidar com isso. Inclusive no caso da depressão, numa psicoterapia, é preciso fazer algumas alterações, modificar alguns comportamentos, mas aí também precisa, o próprio paciente tem que estar disposto a passar por esse processo de mudança. Ok. É importante então salientar que as igrejas como um todo, como diz o nosso irmão evangelista Wesley, precisam olhar com carinho não só para essa área profissional, mas para essa necessidade do seu corpo. As ovelhas elas estão padecendo de diversos problemas, e é claro que nós cremos na suficiência e na supremacia das Escrituras, que trazem conselhos absolutos e orientações absolutas para a vida do homem, mas toda a ciência é serva das Escrituras, o que inclui a teologia, no nosso caso eclesiástico, sim, mas inclui também a psicologia, como tantas outras logias que existem por aí. São ciências que não são autônomas de Deus, não são autossuficientes
de Deus, elas são dependentes dele tanto quanto a teologia ou qualquer outra ciência eclesiástica. Existem alguns livros no mercado que auxiliam nessa questão, trazem algumas luzes nessa questão, e eu gostaria de indicar um. O título é Depressão, a Tenebrosa Noite da Alma. Ela é da editora Cultura Cristã, perdão. É um livro que vai tratar, dentro do aspecto religioso, a respeito da depressão, né? Sem demonizar, sem dizer que a pessoa está dando espaço para Satanás ou dando ouvidos ao que Satanás tem a dizer. E existem muitos outros livros. Este é porque eu conheço, este é porque eu li, este eu recomendo, faz parte da minha biblioteca, que não é essa é sua, faz parte da minha biblioteca, este livro e mais alguns, mas este para uma pessoa mais leiga, né? Ajuda muito a entender um pouco sobre essa questão e como lidar com ela à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. Jaqueline, muito obrigado pela sua paciência e pelo seu tempo. Obrigado pela sua esclarecedora participação na nossa transmissão. De fato, é muito enriquecedor. Pena que o nosso tempo é curto, porque o tema ele é vasto. E esperamos, se Deus quiser, poder contar com você em outros assuntos, falando sobre outros assuntos. Ela é administradora de uma página do Instagram, o @psico.jaquelinereis, em que ela faz algumas postagens falando sobre psicologia, psicoterapia, principalmente numa das áreas que ela mais tem se dedicado, que é a área de comportamento. Aliás, as abordagens que ela costuma fazer nos seus tratamentos são comportamentais e principalmente na questão, e aí as postagens vão muito na questão de comportamentos autodestrutivos de relacionamentos. Quem sabe em outra oportunidade a gente fala também sobre isso aqui através da nossa página no Instagram, @ipserramalho, tudo junto, tudo em minúsculo. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos vocês aí que participaram. E que nos acompanharam. Deus abençoe a todos. E lembrando, orem pela vida dos seus irmãos, orem pela vida do seu pastor, procure saber quais são os dilemas e dificuldades que os seus irmãos e os seus líderes têm passado. E não fique achando que apenas você passa por problemas e que o irmão, porque tem uma fé maior, porque tem um status de relacionamento mais íntimo com Deus, não passa por esses momentos e não precise de oração. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau.